nação corintiana, que é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, teve jogo ontem, né? O Corinthians jogou bem em muitos momentos, mas vamos falar daqui a pouco sobre o jogo. O Roger Guedes, vamos falar dele. Ele é o cara. Esse ano aqui ele tá iluminado. Ele fez simplesmente um dos gols e se tornou, ao lado de Jô, o maior artilheiro da arena, com 30 gols. Só que assim, detalhe, o Jô, ele teve 30 gols em 82 jogos. O Roger Guedes, em 42 jogos, fez 30 gols. Então é assim, ele tende a passar, ele nas próximas semanas, ele tende a passar esse recorde e vai se tornar realmente sozinho o maior artilheiro da arena. E ele também, querendo outro recorde, ele acabou conquistando. Ele ficou em oitavo dos artilheiros do século, dos maiores artilheiros do século. O Jô é em primeiro com 284 jogos, 65 gols. Ele 123 jogos, 42 gols. Então é assim, ele é o oitavo junto com o Chicão. Vai faltar pouco, vai faltar uns 25, 26 gols mais ou menos para chegar e passar o Jô. Esse ano aqui eu acho meio complicado acontecer, mas se ele continuar até o ano que vem, ele consegue passar essa marca e se torna realmente o maior artilheiro do século também. Fora as outras conquistas dele, né? Que querendo ou não, até no brasileiro ele tá com o cara que mais tem arremate pro gol, né? Finalizações por jogo. Tem também, ele quebrou também as marcas dele de temporadas passadas, que era 15 gols, né? Duas vezes. Agora, nessa temporada, ele tá 20 gols e vai passar também, né? Então é assim, ele vive um momento muito iluminado. Tirando Roger Guedes, vamos falar do Gustavo Mosquito. Ele teve lá o ano passado, né, a contusão lá no jogo do Fluminense, aí acabou tendo a lesão lá, problema no joelho, ligamento e tal, e passou todo esse tempo aí no DM. E aí ele voltou há poucas semanas e agora ele já está praticamente treinando com o grupo. E o Corinthians já pensa em renovação com o atleta, já que o vínculo dele com o Corinthians vai até o final do ano, então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então assim, o Corinthians já estava um tempo atrás já querendo uma renovação, só que o empresário não deu as caras, né? Mas assim, como o Corinthians enxerga futebol nele e vê que ele é um cara que pode fazer a diferença também pelo Corinthians, então nada mais justo do que renovar com o atleta de novo, né? Só vamos ver se ele realmente quer, porque ele é novo e ele seria uma boa opção de banco, porque ele vai ser ali o reserva praticamente do Matias Rojas, né? Mas enfim, vamos ver aí os próximos capítulos, né? Bom, vamos falar da estreia de Matias Rojas. Mano, o que eu vou falar desse cara? Esse cara joga muito. Fazia tempo que o Corinthians não tinha um meia tão habilidoso. A última vez assim que eu vi um meia habilidoso era o Roger, aquele do Fluminense, que querendo ou não foi campeão, né, pelo Corinthians em 2005. Só que assim, ele era chinelinho, né? Só que ele era um meia muito habilidoso. Aí um pouco mais para trás, o Ricardinho, que isso aí não precisa nem falar, né? Então, assim, o cara joga demais. Ontem ele só faltou fazer chover, porque o resto ele fez de tudo.
Cara, ele deu carrinho, correu atrás, marcou bem, chutou ao gol, fez passes de gols. Pelo menos dois ali, ele deu um pro Roger e um pro Yuri. O Yuri perdeu, porque ele deixou na cara do gol. Se ele tivesse mais calma, ele faria aquele gol. E o Roger Guedes acabou errando o cabeceio lá, que mandou a bola na trave. Mas assim, a jogada foi linda dele, né? Deu aquele 3 dedos que, pelo amor de Deus, fazia tempo que eu não vi um lance daquele. E ainda mais com o Corinthians, né? E assim, o Corinthians tende a crescer muito com esse atleta. Esse cara realmente ele vai fazer a diferença. E foi o que os jogadores falaram no treino, que ele jogava muito, a torcida iria se surpreender, e realmente surpreendeu, porque não tem o que falar do cara. O cara, ele, assim, se ele continuar, se ele, assim, for realmente isso, for constante, enquanto ele estiver em campo, o Corinthians vai ganhar muito, muito, ele faz muita diferença. Né? E fora que ele ainda bate falta também, né? Aquele escanteio que ele cobrou, que o Gil cabeceou e o Roger Guedes fez o gol, cara, ele praticamente vai, meu filho, se consagra. É que o Gil errou a cabeçada e o Roger Guedes acabou acertando, né? O erro do Gil, mas assim, enfim, o jogo foi bom, quando a gente jogou bem, né? Tirando o Matias Rojas, que esse cara merece ficar o vídeo inteiro só falando dele, porque o cara realmente faz a diferença. Mas assim, tirando o foco agora do Rojas, falando do jogo, o Corinthians, falar em si o time, foi assim uma escalação boa. Até o Fausto Vera jogou um pouco mais do que estava jogando antes, né? A única coisa que eu não gostei muito foi o Fábio Santos no segundo tempo, que, sei lá, caiu o futebol dele e ele não estava conseguindo marcar muito. Então, mas assim, enfim, o time jogou bem. Só teve algumas desatenções. O Gil, por incrível que pareça, ele jogou muito bem. Não teve tanto problema ao lado dele. Teve só um lance lá que não foi culpa dele, foi 4 jogadores, né, que estavam e ele presente ali também. Mas no início da jogada não tiraram e foi justamente o Renato Augusto. O Renato Augusto mesmo, ele ficou... O primeiro tempo mesmo ele ficou meio apagado, só ficou dando Rojas. O Rojas meio que escondeu ali o Renato Augusto. Fez o Renato Augusto ficar apagado no jogo. E aí quando o Matias Rojas começou a não pegar tanto na bola, e aí foi quando o Renato Augusto acabou marcando o gol, e aí o Renato Augusto começou a crescer no jogo. Só que assim, como ele já tinha jogado o primeiro tempo, então ele começou a ficar cansado, e aí é o que eu falo do erro do próprio Vanderlei Luxemburgo, que viu que o jogador estava cansado, ele estava mancando, o jogador falou que não queria sair e tal, mas assim, para mim foi um erro do seu Vanderlei Luxemburgo, porque o Corinthians praticamente ficou com um homem a menos em campo. E justamente a hora quando o cara do América Mineiro dominou a bola e chutou lá na frente da área, foi quando o Renato Augusto estava muito cansado e ele não fez a marcação no cara, e o cara acabou fazendo gol. Então assim, foi uma desatenção, só que assim, precisa ver isso rápido, precisa fazer essas trocas mais rápidas, porque o Renato Augusto ficou por uns minutos ali, uns 10 minutos, cansado, e não estava marcando ninguém, não estava conseguindo acompanhar, ter ritmo de jogo, né? E porque também ele começou, foi o que eu falei, tinha falado já uns vídeos antes, que por mais que ele não fosse jogar 2 jogos seguidos, começar jogando titular, quando ele fosse jogar titular, ele não ficaria os 90 minutos, ficaria uns 60, 70 minutos. E foi o que acabou acontecendo, né? Mas enfim, então o Corinthians jogou como aquele jeito corintiano, a gente tem que sofrer, não tem jeito. Não tem jogo fácil pro Corinthians, né? Mas assim, o Cássio, o que eu vou falar desse cara? Esse cara aí tem que fazer uma estátua dele na frente da arena ali e bem na frente ali do Parque São Jorge, porque, mano, o cara
cara é de outro mundo, cara. O cara é de outro mundo. Ele está nas maiores conquistas e toda vez quando necessita dele, ele tá ali para fazer a diferença. Então, é assim, enfim, o Yuri Alberto também fez o gol dele, né? Ele jogou bem porque ele, assim, ele pode ter perdido uns gols ali, né? Que só por Deus, mas assim, é a fase dele. Só que assim, ele correu muito, deu muito trabalho pra zaga do América. O América não é parâmetro. Cara, qualquer time é parâmetro. Qualquer time que vai jogar com o Corinthians, ele joga, não tem jeito. Então, qualquer jogo é parâmetro, sim. Então, assim, a gente vai pegar agora o São Paulo, né? E vamos ver. Fora o Moscardo também, que eu não comentei dele, porque, cara, esse moleque. Teve vários momentos que ele fez me lembrar até do Mascherano, o jeito de jogar, sabe? Ele olhar a saída dele, a marcação dele. Ele é melhor que o Mascherano. Isso é fato. Por ele ter 17 anos, ele é muito melhor que o Mascherano. Eu acho que ele tem muito mais habilidade até que o Mascherano. Mas eu digo assim, na marcação ele marcou muito bem. Ele fez uma boa marcação, no segundo tempo caiu um pouco o futebol dele, mas assim, ele fez o que tinha que fazer, marcar. E conseguiu armar, teve vários lances ali que ele marcou bem. Então, assim, falando do time, jogou bem. Só teve algumas desatenções que a gente podia não ter tomado uns 2 gols ali. Foi desnecessário, né? Mas tirando isso, e o Vanderlei Luxemburgo eu acho que pecou na hora da troca de ficar demorando tanto para essa troca, né? E o Juan Oliveira praticamente jogou muito bem, ele entrou muito bem no jogo. Agora quem não entrou bem foi o Matheus Araújo. Ele entrou, só que eu não sei o que aconteceu com ele. Ele estava meio perdido em campo. Eu pensei que ele iria jogar bem, ele acabou não jogando e quem jogou foi o Juan Oliveira. Então é assim, você vai conhecer o jogador quando ele estiver ao lado de craques ou de jogadores que jogam. Realmente, ali deu para ver muita diferença, porque o Juan Oliveira ao lado dos craques ali que estavam ao lado dele, Matias Rojas e companhia, o cara joga, mano. O cara joga. Então é questão só dar tempo mesmo para esses moleques. E o Corinthians só tem a ganhar nisso, né? Corinthians! E para fechar, vamos falar do Fausto Vera. Bom, Fausto Vera aí estava sendo cobiçado aí, né? Pela Lazio e Fiorentina. Estão de olho no jogador. Apresentar proposta ainda não apresentaram. Parece que vai apresentar, né? Tava especulando da Lazio de 12 milhões e tal, só que o Corinthians falou que o que quer é 15 milhões de euros. E eu acho que o Corinthians acaba aceitando ali se tiver uns 13, uns 12, se chorar muito o Corinthians acaba vendendo, uns 12 milhões de euros. Que assim, é uma boa grana, né? E porque também eu acho que o Fausto Vera não joga tudo isso. Mas enfim, se conseguir vender de repente por 15 milhões, ganhamos na loteria. Já tá ótimo o ano, né? Pelas barberagens que fez nas outras vendas, então. Mas assim, é basicamente isso. Terça-feira vai ter Timão de novo, né? A gente vai querendo pegar lá o Universitário lá no Peru, que vai ser um... Eu espero que não tenha quebra-pau, só que a chance de ter lá é grande, porque eles estão criando um clima de guerra por causa do preparador físico deles, né? Que fez aquela palhaçada aqui na arena, né? Foi racista e fez aquele ato que não merece comentários, né? Mas é basicamente isso. Desejo uma boa semana a todos, agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!